No mês de outubro se comemora a Reforma Protestante. Por que no mês de outubro? Porque no mês de outubro, Martinho Lutero era um monge agostiniano que vivia num mosteiro em Wittenberg e lecionava na faculdade de Wittenberg. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero saiu do seu mosteiro ou da sua universidade, eu não me lembro agora, e ele foi até uma igreja que era anexa ao castelo de Wittenberg. Cidade de Wittenberg é uma cidade muito pequena, você transita por ela, em uma horinha você anda na cidade de ponta a ponta, ela é muito curtinha, muito pequenininha. E praticamente na mesma rua do mosteiro e da universidade fica o castelo, do outro lado da rua, fica o castelo de Wittenberg. E nesse castelo tem uma igreja, é a igreja do castelo de Wittenberg. E na porta dessa igreja, era uma prática muito comum, os acadêmicos, os mestres, os professores fixarem suas teses teológicas, chamando as pessoas para um debate. Essa era uma forma de aprendizado, era uma forma de crescimento acadêmico, o debate teológico. E, de fato, o debate teológico ele promove o conhecimento, promove o conhecimento acadêmico. Vocês sabem, eu vivo debatendo para lá e para cá, né? Geralmente, na mentalidade dos brasileiros, debate gera só briga e ofensas, é isso que acontece. No Brasil, infelizmente, não há essa mentalidade acadêmica, há uma mentalidade torcida. Então, quando eu participo de debates, eu noto isso, é Palmeiras contra Corinthians, um xingando o outro. E não é esse o objetivo dos debates, nunca foi. O objetivo dos debates é crescimento intelectual, crescimento teológico, crescimento no conhecimento. E isso acontecia naqueles dias. Então, uma prática comum eram os acadêmicos, os mestres, saírem e fixarem na porta do castelo, ou melhor, da igreja do castelo, fixarem suas teses. E aquelas teses fixadas ali envolviam a chamada de outros doutores, de outros mestres, para um debate. E o que aconteceu? Martinho Lutero, ele se dirigiu no dia 31 de outubro de 1517, ele se dirigiu até a porta da igreja do castelo. E havia muitas outras teses ali fixadas, com certeza. A porta ali estava cheia de teses ali, de outros doutores, chamando pessoas para o debate. Ele fixou 95 teses na porta da igreja, chamando as pessoas, os doutores, para debater aquelas coisas. Era um debate a rigor acerca das indulgências, que eram papéis de perdão de pecados, que eram comercializados na época. A Igreja Católica, ela comercializava papéis, documentos de perdão de pecados. Então, se você quisesse ser perdoado de um pecado, era simples. Você comprava um documento emitido pela igreja. E havia vendedores ambulantes que transitavam pela Europa, ali por diversas regiões, vendendo esses papéis de perdão. E, evidentemente, isso causava inconformismo nas pessoas que conheciam um pouco mais a Sagrada Escritura, que sabiam que o perdão de pecados não vem pela compra de papéis. E a venda era uma venda vergonhosa. A venda era uma venda muito vergonhosa. Na região da Saxônia, o vendedor de indulgências se chamava Johannes Tetzel. E esse vendedor de indulgências, Johannes Tetzel, ele tinha que alcançar ali as suas metas e os seus objetivos financeiros. Por quê? Porque a Igreja Católica estimulava essa venda porque ela estava construindo, na época, a igreja de São Pedro, no Vaticano. Aquela grande igreja que os irmãos conhecem no Vaticano, foi construída em parte com dinheiro de venda de indulgências. E ele tinha que vender, então, a igreja tinha que vender, inclusive para levantar fundos para a construção daquela grande igreja, uma igreja riquíssima, gigantesca, majestosa, a igreja de São Pedro no Vaticano. E o que Tetzel fazia? Tetzel fazia qualquer negócio. Eram coisas assustadoras o que ele fazia. Ele dizia o seguinte: olha, você pode comprar o perdão não só para os seus pecados, você pode comprar o perdão inclusive para os pecados de pessoas que já morreram e que estão no purgatório agora. Então, o seu pai pode agora estar no purgatório por sua culpa, porque você não compra um papel de perdão de pecados para ele.
E o que ele fazia então? Ele dormia na cidade e no dia seguinte ele acordava e falava assim: olha, essa noite eu escutei vozes gritando do cemitério. Vinham vozes do cemitério gritando, implorando por misericórdia. Pode ser a voz do seu pai que faleceu e que está no purgatório agora. Pode ser a voz do seu filho, da sua mãe, do seu tio, do seu amigo. Eu não sei de quem era a voz. Se eu fosse vocês, eu compraria uma indulgência para alguém que esteja lá, para algum parente seu que está lá no cemitério. Do contrário, vão continuar no purgatório, suas almas no purgatório sofrendo ali. Então, com isso ele vendia muito, 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 e a igreja ia enchendo seus cofres. Ele também vendia perdão para pecados que as pessoas iam cometer. Então, você podia chegar para Tetzel e falar assim: olha, eu vou cometer um pecado amanhã, eu posso comprar o perdão agora? Pode, sem problema nenhum. A igreja tem um tesouro de perdão gigantesco. Então nós podemos sim vender um papel de perdão de pecados que você vai cometer amanhã. Qualquer pecado, não tem limites para a graça da igreja. Então ele vendia pecados, inclusive, perdão inclusive para pecados futuros. Houve um caso em que um jovem comprou dele um papel de perdão para um pecado que ele ia cometer, um assalto que ele iria cometer. E Tetzel vendeu o perdão para o assalto. Quando Tetzel saiu da cidade, o jovem assaltou Tetzel no caminho e roubou tudo que Tetzel tinha vendido. Quando Tetzel reclamou, ele falou: você não pode reclamar de nada, eu tenho aqui o perdão que eu comprei, ou isso aqui não vale nada? Eu tenho o perdão ou isso aqui não vale nada? Tetzel não pôde fazer nada e foi embora com a caixa vazia. Então essa era a vergonha que havia naqueles dias, o ambiente escandaloso, chocantemente escandaloso que havia naqueles dias. E por causa disso então, Martinho Lutero, assustado com isso, ele era católico, não era protestante, não havia protestantismo na época, ele era um dos católicos inconformados com isso, ele fixou as suas 95 teses contra as indulgências e outras coisas na porta da igreja do mosteiro de Wittenberg. E sem querer, ele era um homem muito simples, Martinho Lutero não era um homem rico, era um homem muito simples, de família muito humilde, ele era filho de mineiros, não de Minas Gerais, viu, irmão? Eu falei que era filho de mineiros, porque era de Minas Gerais. Filho de mineiros que trabalhavam em minas de carvão. E ele sendo muito simples, chegou a esmolar quando era jovenzinho, ele chegou a pedir esmolas para poder estudar. E ele, na sua simplicidade, ele fez isso, mas não sabia o que isso ia causar. Isso causou uma agitação que mudou o mundo todo. Foi algo impressionante o que aconteceu. A partir desse dia, foi como se ele, sem querer, no escuro, tocasse um sino. E ele mexeu no coração da igreja naqueles dias. Ele mexeu nas bases de todo o sistema teológico da época. E isso, irmãos, mudou toda a história da Europa e do mundo. E então esse dia, o dia 31 de outubro, é considerado o dia da Reforma Protestante, porque foi o gesto que fez com que a Reforma eclodisse. E todo o movimento protestante, todas as igrejas não católicas que existem hoje, têm suas raízes nesse dia. Todos.